Então, estávamos falando sobre essa integração e exclusão, e vamos lá. A gente sabe que tanto o meio técnico quanto o meio técnico-científico, eles existem no espaço geográfico, certo? O meio técnico não deixou de existir, mas ele coexiste hoje em dia com o meio técnico-científico. O meio técnico-científico, ele foi iniciado com a terceira revolução industrial. Isso a gente estava falando já há um bom tempo, né? E aí, que se deu aí no finalzinho do século XX, ou seja, do século passado, esse meio técnico-científico. O meio técnico-científico imperado aí pela informática, pelas tecnologias digitais, pelas redes digitais, que a gente vem falando até então. Ok. E a gente sabe que todo o conjunto de técnicas que existem fazem parte do contexto da globalização. Porque o que é a globalização? É a interdependência entre as pessoas, entre as empresas, né, entre os países do mundo todo. A globalização é uma interdependência entre o todo, entre o mundo. Então, seria uma intensificação dos fluxos de informações, de serviços, de mercadorias, de capitais, né, em relação ao mundo todo. Quando a gente fala de globalização, o nome já está dizendo, globalização é algo que é um fenômeno que é global. Então, é algo que está atingindo, né, ou pelo menos está se referindo aí ao mundo todo. Ok. Embora nem todas as pessoas consigam, como é que eu posso dizer, ter acesso a todos os equipamentos, aparelhos, né, a toda a tecnologia que a globalização, ela prega que isso existe, mas nem todas as pessoas têm acesso a tudo isso, a globalização, ela é um fenômeno que atinge todos os continentes. Atinge. Agora, ela pode atingir mais determinado continente, determinado país, em determinado continente mais do que outro. Por quê? Porque muitas vezes a condição daquele país, a condição das pessoas, de vida das pessoas de determinado país, isso faz com que ela tenha mais acesso ou menos acesso a determinados equipamentos, aparelhos desse universo aí globalizado. Aparelhos, equipamentos que foram inventados com a terceira revolução industrial. Então, é por isso que eu não tenho como... quando eu falo de globalização agora, a globalização contemporânea, a nossa globalização atual, eu tenho que sempre fazer esse aporte com a terceira fase da revolução, porque o que a gente tem de acesso hoje de aparelhos novos, modernos, né, equipamentos, são coisas da terceira revolução. Então, vamos lá. Mas quando eu falo em globalização, eu estou falando dessa interdependência entre pessoas, entre empresas, entre países no mundo todo, certo? Essa conexão maior, essa intensificação, né, de informações, de contato entre pessoas, empresas e países no mundo todo. Essa globalização aqui, ela começou entre os séculos XV e XVI. A globalização mesmo, ela começa entre os séculos XV e XVI, com as grandes navegações, né? Eu acho que eu já falei para vocês, que é quando Portugal, Espanha e diversas outras potências europeias vão aí em busca de rotas comerciais para se chegar mais rápido às Índias e, de certa forma, para expandir seu mercado de influência no mundo todo. Então, começa uma conexão maior praticamente entre o mundo conhecido até então, entre o mundo ocupado conhecido até então. Vai começar ali uma conexão maior entre quase todos os continentes, né? Europa, América, seria aí o Novo Mundo, África e Ásia, né? Só não a Oceania, porque a Oceania vai participar mais, vai entrar mesmo nesse universo da globalização lá a partir do século XIX, quando vai começar a ser realmente colonizada e explorada. Então, assim, a globalização tem início entre os séculos XV e XVI, com as grandes navegações, mas hoje a gente vive uma fase atual da globalização, que é a globalização contemporânea, né? E dentro dessa globalização contemporânea, é imprescindível a gente falar que a gente vive nesse contexto de uma sociedade cada vez mais informatizada, que dialoga mais, que recebe informações em tempo real, né? O mercado financeiro, por exemplo, como é que ele funciona hoje em dia? O mercado financeiro funciona de forma integral, né? Eu posso estar em qualquer parte, embora os fusos horários existam, horários diferentes entre um país e outro, o mercado financeiro ele funciona a qualquer momento, né? Do dia. Então, você pode investir, você pode transferir dinheiro, você pode fazer transações comerciais a qualquer momento. Por quê? Porque as redes permitem isso, né? Essas redes, né, dentro desse contexto, dessa globalização. Assim como o mercado de produtos, produção de produtos, serviços, enfim, as informações que também chegam de forma muito instantânea, em tempo real. A gente diz que a globalização, ela tanto diminuiu o tempo, quanto ela diminuiu as distâncias. Então, por exemplo, o livro vai abordar essa questão do tempo e das distâncias, né? E vai dizer que a gente recebe informações, que a gente se comunica em tempo real, a gente recebe informações de forma instantânea, muito rápida,
transmissões podem ser feitas agora, nesse exato momento, enfim. As informações são muito rápidas. O armazenamento e a difusão de dados acontece de forma muito rápida. Então, ocorreu ali uma diminuição ali do tempo e também das distâncias. Por exemplo, empresas transnacionais, grandes empresas aí, elas podem administrar suas fábricas que estão em outros países, geograficamente bem distantes delas, de forma eficiente e rápida, certo? Hoje em dia eu posso administrar qualquer empresa minha que estiver espalhada aí pelo mundo todo, geograficamente distante. Então, vai abordar isso aqui no livro de vocês também, ó, os mercados financeiros, corporações transnacionais. Aí vai dizer aqui que o espaço geográfico ele contém tanto o meio técnico quanto o meio técnico-científico. Mas tanto o meio técnico quanto o meio técnico-científico são meios que eles se distribuem no espaço de forma desigual. Então, por exemplo, tem países que vai estar mais dotado, que vai deter mais coisas do meio técnico, que vai imperar mais a indústria e a difusão da matéria-prima, dos produtos através de meios de transporte que estão ali interligados. E vai ter país que vai estar tanto vai ter muita presença do meio técnico quanto do meio técnico científico, né? Que é o meio técnico científico, é o meio onde impera aí o fluxo de informações, de capitais, de forma muito rápida, com a invenção da informática, né? E, enfim. Então, assim, esse meio técnico e esse meio técnico científico se distribui de forma desigual, ok? E eu queria que vocês atentassem, tem uma parte finalzinha dessa página aí, que vai falar sobre integração e exclusão, que ele vai dizer basicamente o seguinte, que essa exclusão que a globalização, que existe nesse contexto da globalização, nesse momento que a gente vive, é uma exclusão que tem a ver com, principalmente, ter acesso aos aparelhos, às coisas que a terceira revolução, ela criou. Então, nem todo mundo tem acesso a tudo que é inventado, a tudo que foi inventado a partir da terceira revolução, e é isso que pega essa questão da exclusão. Então, geralmente, os países, aqui vai destacar o seguinte, que geralmente as pessoas que mais têm acesso às redes virtuais, por exemplo, que tem mais acesso seja sites de informações, pesquisa, a bolsa de valores, sei lá, a compras virtuais, a redes sociais, as pessoas que têm mais acesso, geralmente são pessoas que fazem parte de uma classe média alta, ou aí uma classe social de pessoas bastante abastadas, ricas. Geralmente quem tem mais acesso são pessoas que têm uma condição financeira melhor. E geralmente as pessoas que têm os países, né, que as pessoas mais acessam redes virtuais são países, obviamente, centrais, os países desenvolvidos, os países ricos, né? As pessoas acessam muito mais redes virtuais do que em países menos desenvolvidos. E aqui no finalzinho, né, vai dizer uma coisa que o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro muito importante da geografia humana, ele falava tanto, né? Ele dizia assim que as novas tecnologias de informação estão subordinadas prioritariamente aos interesses dos grandes capitais, sejam eles corporações transnacionais ou especuladores financeiros. E o Milton Santos ele vai dizer o quê? Que geralmente quem tem mais acesso aos meios, aos aparatos da globalização, obviamente são aquelas pessoas mais ricas, são as grandes corporações, elas conseguem controlar um fluxo gigantesco de pessoas, de serviços, de capitais, de informações. Essas grandes empresas, elas conseguem captar e controlar tudo isso. Ok, mas ele vai dizer que, embora isso acontece, né, e isso acontece muitas vezes por quê? Porque a globalização, ela serve muito ao capital, então, e nem todo mundo tem acesso a isso, então, portanto, nem todo mundo vai ter condições de participar ativamente desse mundo globalizado. Pronto, eu terminei aqui. Terminei essa parte e vamos para... Ó, tá dizendo aqui, ó. Rumo à era das redes. Vamos lá. Agora vamos falar das técnicas. As técnicas são tão antigas quanto a humanidade. Por exemplo, a técnica do plantio. O homem se tornou sedentário quando? Com a invenção de uma técnica ou de técnicas, foi isso que fez com que o homem se sedentarizasse. O que é que fez com que o homem se fixasse ao solo, à terra, a ficar no local fixo? A agricultura. Invenção da agricultura, modos de colheita, de plantação, de colheita.
Agricultura e criação de animais, né? São duas coisas essenciais para a fixação do homem, para a sedentarização do homem. Tanto a agricultura quanto a pecuária. São técnicas, ambas são técnicas, né? Seja de você cuidar, gerir o solo, seja você criar, domesticar animais, tudo isso são técnicas. As técnicas, basicamente, elas tiveram início com a gente, com o ser humano, né? Nós sempre utilizamos técnicas. Elas são tão antigas quanto a gente, né? Por isso que está dizendo aqui, ó, são tão antigas quanto a humanidade. O homem sempre utilizou de técnicas. Claro que as técnicas, elas evoluíram ao longo do tempo. Por exemplo, as técnicas que a gente tem hoje são técnicas mais modernas, se comparada com as técnicas de há 4.000 anos, ou há de 5.000 anos, certo? Óbvio que com a evolução da sociedade, as técnicas, elas também passam por uma evolução. Mas elas são muito antigas. E o livro vai citar algumas técnicas aqui, né? Como a questão da plantação do trigo, da cevada. A agricultura surgiu há cerca de 10.000 anos. Aí vai falar aqui 10.000 anos. No início da era cristã, comunidades humanas já represavam rios, ou seja, represava a água de um rio para sua sobrevivência, abastecimento, agricultura e por aí vai. E erguiam cidades. Os moinhos de vento e as rodas d'água também são artefatos milenares. Na antiguidade, os romanos, por exemplo, eles desenvolveram técnicas de construção de estradas e outras coisas. Então, assim, vai dizer o quê? Vai dizer que esses exemplos é basicamente para dizer que as técnicas são muito antigas, né? Que assim como o ser humano de certa forma, um pouco antigo, nós não somos tão antigos assim em relação à história da Terra, mas nós somos um pouco antigos, se estudarmos a nossa história, as técnicas também o são. Então, assim, Ana Beatriz, quando é que as técnicas elas passaram a, de certa forma, a impactar tanto assim no meio ambiente? Quando é que as técnicas elas realmente passaram a devastar áreas, a modificar áreas completamente? Com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela é um marco na utilização de técnicas como formas de modificar inteiramente áreas. Então, a Revolução Industrial ela é um marco para uma maior utilização das técnicas, né? Seja para suprir necessidades nossas e de aumentar a produtividade. Sendo que quanto mais a gente sabe, quanto mais aumenta essa produtividade, maior também são os impactos que são gerados por essa maior produtividade. Então, assim, um marco civilizatório que a gente chama assim, que fez com que as técnicas realmente alterassem drasticamente a nossa superfície terrestre, o nosso espaço geográfico, foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ali na metade do século XVIII, começou na Inglaterra, foi um marco que fez com que as técnicas elas realmente alterassem significativamente o espaço geográfico e as nossas vidas também, né? Porque assim, a Revolução Industrial, ela não só alterou o nosso modo de produção, mas também ela criou uma sociedade consumista, ela criou uma sociedade que produz, que transforma, que produz, que consome e que aperfeiçoa as coisas e que transforma o seu espaço. Então, a Revolução Industrial ela é um marco nessa questão das técnicas, né, que faz com que a gente realmente utilize as técnicas para modificar drasticamente o nosso espaço. Ela é um marco. Então, no final do século XVIII, na Revolução Industrial, as técnicas tornaram-se suficientes para transformar profundamente a superfície terrestre. Então, qual o momento, Ana Beatriz, da história da humanidade que o ser humano realmente utilizou as técnicas para transformar muito, né, drasticamente o espaço que a gente vive? Foi a Revolução Industrial, né? A partir da Revolução Industrial, a gente vai ver que muitas coisas vão acontecer, muitas inovações vão surgir, mas também a gente vai começar a modificar drasticamente, né? Impulsionar a utilização das técnicas e modificar drasticamente o espaço geográfico, né? Que é o espaço onde a gente vive. The Book is on the Table, a Revolução Industrial e o imperialismo. Vamos lá para esse tópico. Aí aqui no livro de vocês vão ver que tem esse esquemazinho aqui, ó, ciclo hidráulico, ciclo do carvão, ciclo do petróleo, ciclo da eletrônica e ciclo da informática. Isso aqui está basicamente resumindo um pouquinho o que aconteceu na primeira revolução, na segunda revolução e na terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela começa lá na metade do século XVIII, na Inglaterra, e de início a gente não utilizou logo o carvão mineral como fonte de energia, não. Aqui pode perceber que tem o ciclo hidráulico primeiro e depois o ciclo do carvão. Existiram dois momentos dentro da primeira revolução industrial.
dois momentos de utilização de fontes de energia. Primeiro, a gente utilizou muito a força da água para movimentar máquinas que ainda eram, claro que eram máquinas mais complexas, mas ainda tinha muita força de trabalho, né? Utilizava-se muita força de trabalho ainda. Então, de início, na primeira revolução, a gente teve um momento do ciclo hidráulico, né? Tá especificando aqui, 1785, força hidráulica. As primeiras indústrias que surgiram na primeira revolução industrial eram indústrias têxteis e indústrias siderúrgicas, que produziam aço, ferro. As primeiras indústrias eram essas, certo? Então, a primeira revolução, ela teve início na metade do século XVIII, na Inglaterra, e a energia utilizada de início era a energia através da força da água, né? A energia hidráulica. E depois ela foi substituída realmente pela fonte de energia que mais predominou, que imperou mesmo durante a primeira revolução, que foi o carvão mineral, né? Descobriram aí o poder do carvão mineral, o poder carbonífero do carvão mineral, e aí foi fabricado, foi originada, surgiu as locomotivas a vapor, os navios a vapor, e esses navios, essas locomotivas a vapor, passaram a funcionar através da utilização da queima do carvão mineral, certo? Então, o carvão mineral, realmente, quando a gente fala de primeira revolução, a gente diz assim, a fonte de energia mais utilizada na primeira revolução industrial foi o carvão mineral. De fato, houve a predominância do carvão mineral. Mas lá no início da primeira revolução, a gente teve aí um ciclozinho da utilização da água ainda, né, como força. Era o ciclo hidráulico. Então, o carvão realmente imperou, ok, ele é um marco ali da primeira revolução industrial. Que mais? Vão surgir ferrovias, os navios a vapor, a siderurgia também vai continuar sendo... Na verdade, a siderurgia ela é importante em toda a primeira revolução. As indústrias siderúrgicas produzem aço e ferro. Elas são muito importantes durante a primeira revolução. Elas e as indústrias têxteis. E aí, tipo, é isso. As grandes inovações da primeira revolução são a substituição do trabalho manual, do trabalho humano, por um trabalho mais mecanizado, um trabalho onde se imperam mais máquinas complexas. Vai haver substituição aí do trabalho mais manual para um trabalho voltado mais para as máquinas. Isso na primeira revolução. O que mais? O comércio vai se tornar internacional. Sim, já falei isso. Muito bem. Aí, isso é a primeira revolução, né? Deixa eu ver aqui. Aí, na segunda revolução industrial, o que é que vai acontecer na segunda revolução? O livro de vocês nem aborda assim de forma bem dividida, não. A primeira revolução, a segunda e a terceira. Mas eu vou falar aqui de modo rápido. A segunda revolução industrial vai haver o ciclo do petróleo e o ciclo da eletrônica. O ciclo do petróleo, por que o ciclo do petróleo? A segunda revolução, ela começa na metade do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, certo? A segunda revolução. Então, vai ser a revolução da descoberta do petróleo, o seu poder como fonte de energia e também como matéria-prima para vários produtos. E aí vai se tornar a fonte de energia mais utilizada. O petróleo ele vai subsidiar as indústrias automobilísticas. A segunda revolução, as indústrias que mais vão bombar na segunda revolução vão ser as indústrias automobilísticas, certo? É tanto que vão se criar métodos produtivos novos nas indústrias. Vai se criar aí o Taylorismo, o Fordismo, né? Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre isso, né? Taylorismo, Fordismo, são modos de produção dentro das indústrias. Então, e basicamente esses métodos de produção, eles foram inventados no contexto dessas indústrias automobilísticas, tipo Fordismo. Fordismo foi criado por Henry Ford, o dono da Ford, empresa automobilística. Então, é por isso que as empresas automobilísticas, elas vão bombar durante a segunda revolução. Vai ser por causa do petróleo, da má utilização do petróleo. Vai ser inventado também a eletricidade. Então, a eletricidade e o petróleo são as duas grandes inovações da segunda revolução. Então, petróleo, eletricidade, aí vai se imperar aí as empresas químicas, automobilísticas e de telefonia que vão surgir. E o ciclo da eletrônica? O ciclo da eletrônica vai ser um momento que a gente vai utilizar, já aí quase acabando a segunda revolução industrial, né? Vai ter o ciclo da eletrônica, que vai ser o momento em que a gente vai utilizar de equipamentos eletroeletrônicos para a produção de carros, de motores, de fios condutores, enfim, vai ser muito utilizada pelas indústrias automobilísticas também, esse período da eletrônica, mas também pelas empresas petroquímicas, de aviação, enfim, isso é o ciclo da eletrônica. Ele acontece no final da segunda revolução industrial
E, por último, aqui tem o ciclo da informática, que é o ciclo que impera aí a terceira revolução industrial. Então, enquanto o primeiro ciclo e o segundo ciclo são da primeira revolução, se vocês quiserem colocar no livro, é interessante, viu? Marcar aí, primeira revolução, ciclo hidráulico, ciclo do carvão. Segunda revolução, ciclo do petróleo, ciclo da eletrônica. Terceira revolução, ciclo da informática. Esse ciclo da informática, ele teve início no final do século XX, lá por... Aqui tem 1990, mas não foi 1990, não. Lá por volta de 1970, já estava dando início aí no mundo o ciclo da informática. A terceira fase da Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, né? Que é a revolução também chamada de Revolução Técnica, Científica e Informacional. A terceira revolução, ela tanto é chamada de Revolução da Informática, ciclo da informática, como ela também é chamada de Revolução Técnica, Científica e Informacional. Ah, Ana Beatriz, essa revolução criou o meio técnico-científico que a gente estava estudando? Exatamente, é ela que cria esse meio técnico-científico, imperado pelas redes digitais, pelos softwares, né, de computadores, são os programas de computadores que fazem com que a gente, por exemplo, agora eu estou utilizando um software para dar aula para vocês, que é o Zoom. Então, a terceira revolução é a revolução das redes digitais, dos softwares, das novas mídias digitais, da biotecnologia, né? Da biologia e interligada aí com a ciência, da produção de organismos geneticamente modificados, do melhoramento, do aperfeiçoamento de espécies, enfim, da genética. Tudo isso aí são inovações da terceira fase da Revolução Industrial, que é o que a gente está vivendo até agora, né? Até o nosso momento. Pois bem, falei um resumão da primeira revolução, da segunda e da terceira. Resumão, no livro de vocês não está bem caracterizado isso, não. Só estou dizendo isso para que vocês não fiquem aí pairando do ar. Entendam basicamente o que a gente vai começar a falar agora. Então, aconteceu a primeira revolução, beleza. No século XIX, eu não sei se vocês lembram o que estava acontecendo no século XIX no mundo. O século XIX começou quando, Ana Beatriz? 1801 e foi até 1900. Ok. O que estava acontecendo no mundo? Qual o contexto histórico do século XIX? Aqui vai falar uma relação, olha o tópico, a Revolução Industrial e o imperialismo. O que estava acontecendo no século XIX no mundo? Imperialismo. O que é o imperialismo? Meio que a expansão. Eu sei que vem do. É que eu não me lembro direito, vem do neocolonialismo, né? Que Isso. os caras começaram a explorar mais profundamente a África, assim. Durante uma revolução industrial aí, atrás de matéria-prima. Nossa, assim. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Olha, no século XIX, a gente sabe que estava... O início do século XIX, a gente estava ainda vivendo o final da primeira revolução, né? Final da primeira revolução. E lá na metade do século XIX, teria dado início à segunda revolução industrial. Ok, segunda revolução. Quando a segunda revolução começou, no século XIX, muitos outros países começaram a se industrializar. Tipo, Estados Unidos se industrializou no século XIX, diversos outros países europeus começaram a se industrializar também no século XIX. Ok, então olha o contexto aí do século XIX. Muitos países começando a se industrializar, metade do século XIX vai acontecer a segunda revolução. Então, imagine, países se industrializando. O que é que eles necessitavam, esses países que estavam industrializando? Necessitavam de quê para aumentar o seu potencial industrial, seu poder industrial? O que é que o país, lá no século XIX, que estava se industrializando, precisava para crescer em termos industriais? Matéria-prima, né? Matéria-prima. Mão de obra também. Mão de obra. Mercado consumidor para os seus produtos. Quem vai comprar meus produtos? Eu estou produzindo muito, beleza, mas quem vai comprar? Então, eles precisavam de mercado consumidor. Então, olha, matérias-primas, mercado consumidor, uma mão de obra, expandir território de certa forma, porque até o século XIX e até o século XX também, né? Do século XIX ao século XX, se imaginava que um país que tivesse muito poder era aquele que tinha um grande território, né? Porque quanto maior território você tivesse, quanto mais território você tivesse, expandisse ali suas fronteiras, mais domínio você poderia ter sobre matérias-primas, sobre recursos naturais e sobre, tipo, ter um maior mercado consumidor para os seus produtos. Então, se imaginava, aí entre o século XIX e o século XX, na verdade, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial vão acontecer por causa de motivos, né, imperialistas. O que é que o Hitler queria? Ele queria dominar a Europa.
E Segunda Guerra Mundial, né? Ele queria dominar ali extensas porções dentro da Europa, começou a invadir diversos países e tudo mais. Qual era o intuito dele? Expansão de território, imperialismo. A Primeira Guerra também aconteceu por motivos imperialistas. Então, basicamente, do século XIX para o século XX, os países imaginavam assim, que quanto maior o meu domínio sobre outros territórios, consequentemente, eu teria controle sobre recursos naturais, sobre matérias-primas, fontes energéticas para minhas indústrias e, consequentemente, um maior mercado consumidor. Então, essa ideia surgiu desde o século XIX, né, essa ideia imperialista de expansão de território. Imperialismo tem a ver com expansão de território, né, dominar extensas fatias de territórios. Isso é imperialismo. Então, o imperialismo ele surgiu no século XIX com o intuito de abocanhar ali enormes partes de terras e mão de obra e matéria-prima e fontes energéticas para suas indústrias e mercado consumidor para suas indústrias. Surgiu com esse intuito e aí começou um processo de divisão da África. No final do século XIX, houve a divisão da África. O imperialismo do século XIX, ele vai atingir basicamente 2 continentes, principalmente. A África e a Ásia. Tanto a África vai ser partilhada, vai ser dividida entre as potências europeias da época, quanto a Ásia também vai ser muito dividida nessa época. A gente não fala muito da Ásia, não, mas ela também foi muito explorada nesse contexto do imperialismo do século XIX. Então, África e Ásia, esse imperialismo, essa expansão de territórios aí, desses países que estavam se industrializando durante o século XIX, vai ser basicamente aí países africanos e países asiáticos. Então, vai acontecer a partilha da África na Conferência de Berlim, na conferência que aconteceu entre 1884 e 1885. Basicamente, 12 países europeus vão dividir a África entre eles, né? Cada um vai ficar com uma porção, dependendo do seu poder na época, um poderia ficar com uma maior porção do que outro. Mas a África foi partilhada e algumas porções da Ásia também foram partilhadas, foram divididas entre as potências da época, as potências industriais. E o objetivo desse imperialismo, óbvio que era expandir território, mas visando basicamente o crescimento industrial, baseado numa busca por matérias-primas, por fontes energéticas, por um mercado consumidor e, de certa forma, também por mão de obra, né, para as suas indústrias, que estavam aí bombando, nascendo e bombando durante